Olá, galerinha. Estou trazendo aqui para vocês esse momento, de para trabalhar sobre números primos. Sei que quando eu estive na aula, estive muito preocupado, porque eu sei que alguns alunos assimilam rapidamente essa noção de números primos, mas outros nem tanto, né? Então, fiquei preocupado e resolvi, trazer nesse momento aqui essa parte, que esses números, gente, são vistos, desde cedo, aproximadamente ali no sexto ano do ensino fundamental, mas sempre nós utilizamos em termos de fatoração, em termos de encontrarmos, por exemplo, uma raiz quadrada exata, em termos também de MMC, de MDC. Utilizamos muito essa noção de números primos e é importante, para todos nós sabermos quem são, esses números primos, como encontrá-los também é muito importante. Então aqui eu trouxe uma definição, vou iniciar com ela, sobre a parte de números primos. O número natural é primo quando possui apenas dois divisores naturais. Ou seja, tem os dois divisores naturais, então posso considerar o 1, que é divisor de qualquer número natural, e ele mesmo. Ok? Então, se o número natural ele tiver apenas dois divisores naturais, então nós dizemos que ele é um número primo. Eu vou colocar aqui alguns exemplos e depois a gente vê alguns números primos maiores, como nós identificar se ele é primo ou não, sendo um número maior. Por exemplo, o 1 não entra nessa lista porque só tem um divisor, natural, que é o próprio 1. E aí, no caso, o 2 entra, porque o 2 tem como divisor o próprio 2 e o 1. O 3 também entra nessa lista. Tem o 3 como divisor e o 1. O 4 não entra porque tem como divisores o 1, o 2 e o 4, divisores naturais. Mas o 5 ele já entra nessa lista, porque só tem divisores o próprio 5 e o 1. O 6 não entra porque tem como divisor 2, 3, 1 e o próprio 6, mas o 7 já entra. E assim a gente vai seguindo. O próximo seria o 11, pegando a sequência. O próximo seria o 13. O seguinte é o 17. Pode testar os outros, no meio, entre esses que você vai ver que não são primos. Depois o 19 e aí assim sucessivamente. Então aqui, nós colocamos ou listamos os primeiros números primos. Coloquei aqui reticência, gente, porque são infinitos. Só que aí, você tem uma relação boa, que eu quero que fique também na mente de vocês, dos primeiros números primos listados aí em ordem crescente, ok? E agora, como nós podemos reconhecer se o número é primo ou não? Coloquei aqui uma lista até maior, gente, para vocês verem, tanto aqueles que eu coloquei até 19, mas aqui eu resolvi colocar até o 31. Coloquei reticências também, como eu falei há pouco, esses números são infinitos. Então, para que eu possa reconhecer se o número é primo ou não, por exemplo, eu vou começar aqui, nessa parte do reconhecimento, com o número 107. E na prática, como é que nós fazemos? Nós pegamos o 107, que é esse primeiro exemplo aqui, e vamos dividir pelos números primos aqui, ó, que está nessa sequência. Ok? Então, primeiro, se eu for dividir o 107 por 2, pelo critério de divisibilidade, o 107 não dá para dividir por 2 porque ele não é par. Então, não dá para dividir por 2. O 107 dá para dividir por 3? Também não, Se eu somar aqui, ó, 100, 107, eu somar os algarismos, 1 mais 7 dá 8, e 8 não é um número divisível por 3. Então, 107 também não dá. 107 vai dar para dividir por 5? Aí eu observo que o 107 termina em 7. Se ele terminasse em 0 ou em 5, daria para dividir por 5. Então já eliminei 3 camaradas desses sem precisar de fazer as divisões, porque eu conheço os critérios de divisibilidade de 2, de 3 e de 5. Agora vamos
tentar dividir ele por 7. 107, ó, tentei por 2, não deu. Por 3 não deu também, nem por 5. Agora vamos tentar dividir ele por 7. Aí o 1, né, já menor do que o 7, então eu vou pegar o 10. 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 dá 7. Coloca aqui abaixo do 10, vamos subtrair que dá 3. Baixa o 7. 37 por 7 dá 5. 5 vezes 7, 35. Sobra 2. Veja que não deu também para dividir de forma exata. Não deu exato por 2, não deu também divisão exata por 3, nem por 5. E agora eu vi que não deu por 7. E eu observo que o quociente aqui, que é 15, é maior do que o divisor, que é 7. Então eu continuo a minha divisão. Como eu já dividi, né, por esses primeiros, agora eu vou continuar a minha divisão. O seguinte é o 11. Então 107, agora eu vou dividir por 11 para ver se dá certo. Se eu pegar o 10, é menor do que o 11, como eu tinha pego aqui o 10. Então eu vou pegar completamente o 107. 107. Agora eu vejo quantas vezes o 11 cabe no 107. Se eu pegar um 9, 9 vezes 11 dá 99, é o que chega mais perto. Então vamos pegar o 9 aqui. 9 vezes 11 dá 99. E vai sobrar quanto? Aqui pega emprestado, aqui vai ficar 9, né? Se a gente for ver aí, aqui vai ficar 17. 17 menos 9 dá 8. E aqui é 0. Então, nesse caso, eu tenho que, por o 9 ser menor que o 11, ou seja, o quociente, se for menor ou igual ao divisor, gente, eu já posso parar a minha divisão. E como a divisão não foi exata, aí eu posso concluir que o 107 é um número primo. Ok? Então eu posso concluir que o 107 é de fato um número primo. Por quê? Porque eu fui fazendo as divisões pelos primeiros números primos e observei que quando eu dividi por 11, a divisão não foi exata e o quociente foi menor que o divisor. Aí eu já posso, né, chegar a essa conclusão de que o 107 é, de fato, um número primo. Agora vamos testar o 289. Né? De modo semelhante, eu vou pegar o 289 e vou tentar, né, fazer as divisões aqui pelos números primos que aqui eu estou conhecendo. Vamos lá. 289 dá para dividir por 2. Eu começo sempre pelo inicial aqui. Ó. Veja que ele é ímpar, não dá para dividir por 2. Será que o 289 dá para dividir por 3? Vamos somar 2 mais 8 mais 9. Isso aqui dá 19. E 19 não é um número divisível por 3. Portanto, 289 também não dá por 3. Por 5, não dá porque termina em 9. Para dar por 5 tem que terminar em 0 ou em 5. Certo? Por 7. Por 7 eu ainda não sei, né, professor? Então, vamos testar aqui 289 se ele dá para dividir por 7. Eu pego 28, 28 dá por 7, que dá 4, né? 4 vezes 7 dá 28. Sobra 0 e baixa o 9. 9 por 7 dá 1, 1 vezes 7 dá 7, sobra 2. Então, eu estou vendo que deu 41 aqui, mas o resto é 2, então a divisão não é exata. E o 41 é maior do que 7. Então, continua a minha divisão. 289, vou dividir pelo próximo número primo, que é o 11. Então, se eu pegar 289 e dividir por 11, eu tenho que... Quantas vezes vamos pegar o que? O 28, né? Quantas vezes o 11 vai caber no 28? 2 vezes 11, né? Que 3 já passa. 2 vezes 11 dá 22.
sobra 6. Baixa o 9. Quantas vezes o 11 cabe no 69? 6 vezes, né? Porque 6 vezes 11 dá 66. Sobra 3. Então, eu estou vendo que a divisão deixou resto. Então, a divisão não é exata. E aí, quando eu dividi por 11, sobrou aqui, ou desculpe, o quociente foi 26, que ainda é maior que o divisor. Então, eu continuo fazendo a minha divisão. Agora, 289. Vou pegar o próximo, que é 13, certo? Que é o próximo aqui da sequência dos números primos. Por isso que é interessante você ter também os primeiros números primos aí gravados em sua mente, para que você possa fazer os testes com os maiores a partir deles. Então, pega o 28. 28. Quantas vezes o 13 cabe do 28? 2, né? 2 vezes 13 dá 26. Aqui sobra 2. Baixa o 9. 29 por 13 dá 2 também. 2 vezes 13 dá 26. Sobra 3. Então, veja que o quociente ainda é maior que o divisor, que o 22 é maior do que 13. Então, eu continuo a minha divisão. Agora, eu vou pegar 289 e vou dividir pelo próximo da sequência, que é o 17. Coloca 17 aqui. Quantas vezes, né? Agora, mesma pergunta. 28 aqui dividido por 17. Quantas vezes o 17 cabe nele? Uma vez. Uma vez 17 é o próprio 17. Sobra 1 e 1. Ou seja, agora eu baixo o 9. 119 por 17. Eu tenho que... 1 vezes 17. 17, 2 vezes 17, 34. 3 vezes 17, 51. 4 vezes 17, 68. 5 vezes 17, 85. 6 vezes 17 dá 102. 7 vezes 17. Ixi, a divisão vai dar exata. 7 vezes 7 dá 49. A 4. 7 vezes 1, 7. 4, 11. Então, aqui, gente, a divisão deu exata. Observe, né, que o resto aqui foi 0. Então, eu chego à conclusão que 289 não é primo. Por que que ele não é o número primo? Porque deu, né, a divisão por 17, ou seja, 17 é divisor também de 289. Ou seja, para ele ser primo, ele tem que apenas ter dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, por ter dado para dividir exato por 17, eu posso considerar que 289 não é o número primo, ou seja, ele é composto por possuir mais de dois divisores naturais, ok? Então, gente, deu para entender mais ou menos como é que você reconhece aí que um número é primo ou não? Ou seja, você vai fazendo a divisão sucessiva pelos números primos, né, considerados. Então, é bom que você tenha a lista, pelo menos, dos primeiros números primos, como eu estou colocando aí para vocês, ó, nesse pezinho aqui, ó, é a lista dos primeiros números primos. É interessante você ter em mente, pelo menos, esses, e aí você vai dividindo por eles. Se a divisão for exata, parou. Já não é um número primo. Se de repente não for exata, quociente, como o caso aqui, ó, o 9 foi menor ou sendo igual ao divisor e a divisão ainda não é exata, pode parar aí e dizer que o número é primo. Se a divisão for exata, como o caso foi aqui, ó, então aí você pode parar também e dizer que o número não é um número primo. Ok? Agora, interessante também, né, em se tratando de números primos, é que existe um crivo, né, de Eratóstenes, né, em homenagem ao grego Eratóstenes, que viveu de 276 a 194 a.C., ele montou a primeira tábua de números primos. Agora, como é que funciona esse crivo? Né? Eu vou fazer aqui de 1 até 50, e aí em casa você faz, né, o teste aí do restante. Coloquei uma tábua aqui de 1 até 100,
né, para que a gente possa reconhecer os números primos de 1 até 100, mas eu vou fazer até 50 e vocês, em casa, vocês complementam o restante, ok? Então vamos fazer o seguinte, primeiro, eu vou eliminar o 1, que só tem um divisor, que é ele mesmo, natural, e aí o 2 eu já sei que ele é primo, ó, reconhecendo os primeiros números primos. E a partir do 2 eu vou eliminar todos os que são pares. Ou seja, os que são pares são divisíveis por 2. Seja o 4, o 6, o 8, certo? Eu vou fazer até o 50. O 10. Ó, são pares, são divisíveis por 2. Então, não entra, né, para os números primos. Então, o 12, o 14, observe aí, ó, 16, o 18, o 20, não deixa eu errar, o 22, o 24, o 26, o 28, o 30, o 32, o 34, o 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou, né, me delongar em mais valores, mas vocês podem em casa continuar nessa tábua. Agora eu vou pegar o 3, ó, que é o próximo número primo, e vou eliminar todos os números que são múltiplos de 3 que eu não tiver eliminado ainda. Então aqui, ó, a partir do 3 eu teria o 6, mas o 6 já está eliminado. O 9, ó, que é múltiplo de 3. Quem é mais múltiplo de 3 aqui? O 15, ó, é múltiplo de 3. Você pode contar 1 mais 5 dá 6. 6 é múltiplo de 3. Quem mais? O 21, que é múltiplo de 3. Depois, 25, não, 27 é múltiplo de 3. 2 mais 7 é 9. Próximo, 33 é múltiplo de 3. Depois, o 39 também é múltiplo de 3. O 45 também é múltiplo de 3. Ok? Agora vamos para o próximo, 5. Aí eu vou eliminar os múltiplos de 5. 5 também é primo. Os múltiplos dele, com certeza, não serão. Então vamos procurar aqui que não esteja riscado ainda múltiplos de 5. Olha aqui, múltiplo de 5. 35, o 25. Termina em 5, né, gente? Terminando em 0 em 5. Pronto, são esses. Agora o 7 e os múltiplos de 7. Aí teria 7, 14, vamos ver se aparece algum aqui ainda, 21, 28, né, o 35 já foi, né, o 42 já foi, e o 49 também, que é múltiplo de 7, vai embora. Ok? Aí vamos agora pegar o próximo, que é o 11, e os múltiplos de 11. Quem são os múltiplos de 11? 22, 33, 44, já foi, e aí por aí vai. Aí o 13 e os múltiplos de 13. 13, 26, 39, que já foi também. Então, a partir daí, já eliminamos os múltiplos de 13. De 17. Quem são os múltiplos de 17? 17, 34, né? E por aí vai indo, porque aí o próximo já passa, que é o 51. Então, estamos até os 50, né? Por enquanto, paramos aqui. O 18, o 19, desculpe, e os múltiplos de 19. Veja quem está ficando apenas são os números primos. 19 com 19, 38, já foi também eliminado. Depois o 23, certo? O 23, que também é primo. Né? 23 com 23 dá 46, que já foi eliminado também. Depois nós temos o 29. O 29 que também, né, se nós pegássemos o próximo, né, o múltiplo dele seria 58, não está na lista. Né? O próximo primo aqui, olha, 31. Depois o 37, observe, 41, 43 e tem o 47. Observe que quando a gente eliminou os múltiplos desses primeiros, ficaram apenas os números primos, ou seja, que não são múltiplos dos primeiros primos. E aí é assim, né, que a gente também pode encontrar.
pode encontrar até 100, até 200, até 1000, né, também, observando essa situação, né? Primeiro você vai encontrando os primeiros números primos e a partir daí vai, né, eliminando os múltiplos desses números primos, ok? Espero ter ajudado na compreensão, né, do que são números primos, como encontrar, como realmente você reconhecer o número primo e deixo para vocês, né, poderem praticar em casa, né? Pode fazer uma pausa aí do vídeo e tentar, né, quem sabe fotografar aí essa parte e tentar resolver essas questões. Caso vocês, né, tenham dúvida em alguma delas, podem enviar, né, para a gente como um recadinho aí e a gente vai ter o prazer aí também de responder e ajudar vocês nessa tarefa, ok? Um abraço do vosso professor FJ e até a próxima aula nossa.